Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é dia 29 de setembro. Às 20 horas estamos aqui pontualmente para mais uma live da nossa série Bem-vinda à Longevidade com Qualidade. Vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Hoje eu tenho o prazer de ter duas convidadas aqui. Duas dentistas doutoras, Isabela e Samira, estarão aqui com a gente para conversar sobre saúde bucal, saúde oral na maturidade, os cuidados que a gente precisa ter, entender quais são as alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, entender o que é natural e o que é algum problema de saúde mesmo e que precisa de cuidados. Então elas estarão aqui hoje com a gente, já entrou, e a odontologia, bem-vindo. E eu quero dar boas-vindas a vocês também que estão entrando aqui com a gente, que vão dividir esse tempinho aqui de 40 minutos, uma hora, para cuidar mais da saúde de vocês. Esse momento aqui é um momento de autocuidado mesmo, para vocês terem mais informações e também conhecerem essas profissionais maravilhosas que estão com a gente na Bem Te Quero. Vou perguntar aqui se meu áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, com clareza, e já vou fazer minhas orientações. Aviãozinho aqui para você encaminhar para os seus amigos que vão gostar de escutar essa live, de conversar com a gente. E mandar também coraçõezinhos se vocês estiverem gostando da live, se estiverem gostando e querendo interagir mais com a gente, se o som estiver bom. Isso, joinhas. Tia Paula tá aqui, Larissa, a Bianca. Minha mãe entrou, minha sogra entrou, Carlos, Marcela, Doug, Fabrício, Kiko, todo mundo aqui, tô gostando de ver. Entrou bastante gente já no comecinho. Avô e volta entrou também. Excelente. Eu vou convidar agora nossas... Convidar, né? Vou chamar nossas convidadas aqui da IA Odontologia. Vamos lá. Já mandei o convite. Vamos aguardar elas entrarem aqui também para bater um papo com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui, pessoal. Oi, gente! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Bem, você? Também. Que delícia falar com uma dupla. Essa é inédita aqui para mim. Travou um pouquinho o vídeo de vocês. Voltou? Agora voltou. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Joia. Pessoal, vocês estão ouvindo nós três bem? Eu achei um pouquinho baixo de vocês. É, deixa eu ver. Vamos ver se vocês conseguem. Melhorou? Tá, eu tô ouvindo melhor. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa live e na Bem Te Quero, como as dentistas profissionais de excelência que estão com a gente na plataforma. Sejam muito bem-vindas aqui para essa discussão. Obrigada por disponibilizarem na agenda de vocês. Eu sei que é concorrida e a gente conseguiu um espacinho para bater esse papo. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para o pessoal, para eles conhecerem vocês também. Tá. Eu sou Isabela, eu sou cirurgiã dentista há 11 anos, formada pela Universidade Federal da Paraíba. Lá na Universidade Federal da Paraíba eu também fiz o meu mestrado em diagnóstico bucal, o doutorado em trânsito e decisão em saúde, depois um pós-doutorado em epidemiologia. E aí depois eu vim morar em Ribeirão Preto e fiz um outro pós-doutorado na área de saúde pública. Uau! Bom, Samira, eu formei em 2011 na Unesp em Araraquara, e lá na Unesp mesmo eu fiz o meu mestrado e o doutorado na área de reabilitação oral. E em 2017, 2018, eu voltei para Ribeirão e eu já trabalhava aqui com consultório, com meu irmão também é dentista, né? Então eu atendia com ele, mas aí nessa época que eu voltei para ficar só em atendimento de consultório mesmo. Entendi. Ô, gente, eu queria entender um pouquinho, acho que eu e o pessoal aqui, da especialidade de vocês. A Isabela é
endodontista, certo? Isso, Explica certo. pra gente um pouquinho o que que é a endodontia, o que que ela faz e como ela Aham. ajuda as pessoas. Tá. A endodontia é a especialidade que trata das comorbidades ou dos problemas que estão no interior do dente e que afetam a polpa dentária. A gente tem diversos tecidos que compõem os dentes, né? E um deles, que é o mais interno, é a polpa dentária. Então, quando esse tecido ali é afetado, nós vamos ter inflamações e, na sequência, nós vamos ter infecções. E essas infecções, elas são infecções sempre muito importantes, porque elas ficam escondidas. O paciente pode ou não ter sintoma ou sinal. Então, às vezes, ele não tem nenhum sintoma e nenhum sinal, que é quando a infecção ela é ainda mais preocupante e quando ela se torna ainda mais grave sistemicamente, porque alguns problemas sistêmicos, endocardite, infecções intracranianas, elas podem acontecer em decorrência dessas infecções. Então, o endodontista ele trata do endodonto, desse tecido mais interno do dente, que é composto por Entendi. vasos sanguíneos e nervos, e que é a parte viva do dente, é a parte que mantém o dente saudável, o dente íntegro, né? E que forma dentina quando a gente tem agressões aos dentes, quando a gente sofre trauma nos dentes, a gente tem uma dentina formando, quando a gente sofre de processos cariosos, aquela dentina que forma em reação a essa agressão é a polpa dentária que vai formar esse dente. Em alguns momentos ela é perdida e tudo bem, a gente precisa tratar dessa parte interna, remover a infecção e deixar aquele tecido ósseo que, que está em contato, que dá sustentação ao dente saudável. Porque se a polpa dentária, que é a parte interna, ela está necrosada, ou ela está infeccionada, o periodonto, o tecido de sustentação do dente, vai sofrer com isso. Então, o endodontista, a endodontia é a especialidade que trata dessas comorbidades. Entendi. E só para exemplificar, então, quando uma pessoa precisa fazer o canal, é você que está lá? Sou eu que estou, exatamente. Entendi. E tem vários motivos, né? Que às vezes uma infecção ou um trauma, né, pode Isso. causar esse problema e dar a repercussão Trauma, que uma você. cárie, isso. Perfeito. Uma cárie Entendi. profunda, uma fratura. Entendi. Joia. E essa mira é reabilitação oral, certo? Reabilitação oral. Conta um pouquinho pra gente. O que você faz? Qual, assim, essa é a sua área? Como é a sua atuação? Como o próprio nome diz, né, a reabilitação oral, ela enxerga tudo aquilo que o paciente precisa para restabelecer a função mastigatória. Então, geralmente abrange todas as próteses. Então, prótese total, que é a dentadura, próteses removíveis, que são aquelas que são parciais, ela restabelece, coloca, né, os dentes apenas nos lugares que faltam. Então, se o paciente tem alguns dentes e não quer colocar o implante, tem aquelas próteses que são colocadas com grampos metálicos, que são as próteses removíveis, coroas, lentes de contato, todo o dispositivo que a gente consegue colocar, né, uma prótese para restabelecer a função desse paciente, também engloba DTM, né, problemas articulares, Ah, entendi. restaurações indiretas. Às vezes o paciente tem uma cárie, normalmente em dente posterior, né, dente mais no fundo. E com uma restauração normal, em resina, né, a gente fala restauração indireta, que é feita em uma única sessão, dependendo do tamanho dessa restauração, ela não vai suportar a carga mastigatória. Então, a gente precisa fazer as restaurações indiretas, que são feitas em laboratório, e depois essas restaurações são cimentadas. Então, todo esse aparato, né, de coisas, de próteses que a gente pode restabelecer na função do paciente engloba a reabilitação oral. Que legal. E deve ter sido uma evolução, assim, ao longo do tempo, para aparelhos e procedimentos mais modernos que possam ajudar mais as pessoas, né? Vocês devem ter. A odontologia é assim. Muita coisa que eu aprendi na faculdade já não se usa mais, já é outra coisa, então a gente tem que estar sempre atualizando e fazendo cursos. E como a gente, né, tem o nosso consultório aqui
na nossa sala é ao lado, né? Então, até uma paciente nossa brincou, não tem escapatória, porque o paciente precisa de canal, já vai ali, já põe pino comigo, já vai abraçando. É verdade. Não Já tem vai, desculpa. faz tudo que precisa, já tá aí na mão. Perfeito, É, assim que é bom. E como que funciona, como que foi essa conexão de vocês duas? Como vocês se encontraram e formaram aí a odontologia? Quero saber essa história. tá. Então, a gente tem uma amiga em comum, e aí quando eu fazia pós-doutorado lá na USP, eu conheci essa amiga e depois ela me apresentou essa amiga e eu nunca imaginei que a gente fosse trabalhar juntas, mas Ai, que legal. Deu depois match. que deu, porque depois que eu concluí o pós-doutorado, né, na unidade de emergência, eu comecei a pensar o que eu ia fazer e aí eu tive a ideia, eu já tinha vontade de cuidar das pessoas onde elas estivessem, porque eu vi muito as pessoas saírem da unidade de emergência em condições que elas ainda iam precisar de muitos cuidados domiciliares. E por muito tempo, a logística para que aquele paciente ele fosse até um consultório odontológico ia ser difícil, né? E eles iam precisar muito de tratamento odontológico. Pacientes politraumatizados, vítimas de AVC, com diversas comorbidades que eles, felizmente, tinham alta, mas eles não iam conseguir ir ao consultório odontológico, fazer os tratamentos que eles precisavam quando eles tinham alta, né? E aí, quando eu pensei em montar o serviço domiciliar, eu já pensei, eu acho que 2 segundos depois que eu tive a ideia, eu já comentei com a Miriam, que é a nossa amiga em comum, e com Samira, que tinha o consultório. Eu até então era dedicação exclusiva à pesquisa e aos atendimentos nos hospitais. Então, eu não tinha consultório. E aí, Samira super comprou a ideia. Tanto que eu falei, nossa, mas ela tem consultório, será que ela vai querer sair tão da zona de conforto dela e atender domiciliar? E ela Nossa, loucura. reclamou de tudo. Não, parece que tudo foi se encaixando também, porque quando eu conheci a Isabela, né, eu sabia que ela era especialista em tratamento de canal, que é uma área que eu, desde que eu saí da faculdade, nunca gostei dessa área, né? E lá no eu tinha um outro consultório na época, né, que só tinha uma sala. E quando aparecia tratamento de canal, eu chamava a Isa, né, vem tratar para mim e tal, né? Então ela já ia no meu consultório fazer só os atendimentos de canal. Então a gente foi conhecendo profissionalmente uma outra e tal. E aí, quando ela surgiu com essa ideia, eu falei, nossa, eu acho super interessante, eu acho que é uma coisa que falta, porque nós mesmos, dentistas, a gente não sabe o tanto de coisa que a gente pode proporcionar com o atendimento domiciliar. Eu mesma achava que tinham coisas que seriam coisas mais paliativas, que não dava para fazer, às vezes, um tratamento definitivo. E quando ela me apresentou tudo que pode, que a gente leva equipo, leva tudo, né? Que faz tratamento completo mesmo. Eu achei muito interessante. E aí a gente já começou a trabalhar no domiciliar e nisso eu já estava em vias de mudar de consultório. E eu comentei com ela, e daí ela falou também, falou, ah, eu queria também montar um trabalho. Então, fechou. Então, já vamos Uau, montar gente. o nosso e já tem essa vertente do domiciliar também. Deu um match perfeito. Que bom. Integrou bem as áreas de vocês, né? É um serviço completo. E eu fiquei nessa dúvida, assim como você, como a Samira até falou, que você não imaginava que poderia um serviço domiciliar ser tão agregador e conseguir levar a excelência do tratamento do consultório para a casa das pessoas. Conta pra gente, eu também fico com essa vontade de conhecer mais e as pessoas aqui com certeza ficam imaginando, será que elas vão fazer? Como que elas vão cuidar? A gente lembra de consultório de dentista, dá arrepio em várias pessoas. Os barulhinhos daqueles aparelhos, como que vocês lidam, fazem tudo? Como que é? Conta pra gente. Então, a gente consegue fazer absolutamente todos os tratamentos. No Brasil, esses serviços eles já existem em todos os estados, mas no exterior a gente vê vários serviços. Então, lá no exterior já está muito mais consolidado e é muito comum receber o dentista em casa e realizar todo o tratamento no conforto de casa.
Então, fazendo odontologia domiciliar, a gente vai percebendo quanto todos os serviços são possíveis. Então, a gente já fez tratamento de canal, a gente já fez tratamento de canal, instalação de pino e preparo para as próteses em uma mesma sessão. A gente trata tanto de pacientes que têm comprometimento sistêmico grave, quanto paciente que não tem nenhum comprometimento, mas que justamente tem medo de ir ao consultório. A gente já atendeu paciente que tinha fobia, depois o paciente se sentiu confortável e falou, não, agora eu quero ir ao consultório. E o tratamento foi finalizado no consultório. Entendi. Então, o conforto de casa, o conforto do ambiente domiciliar, às vezes é muito melhor é muito melhor para todo mundo, né, na verdade. Sim. E ele, em casa, a gente tem a cadeira, tem o compressor, né, portátil, que é onde tem o motorzinho, que a gente leva Vocês aquela levam seringa, tudo isso. tudo. É um compressor, parece uma mala de rodinha, assim, Gente, que e incrível! tem a cadeira, às vezes, se o paciente preferir ficar numa poltrona ou numa cama, mas se não, a gente leva a cadeira. É toda a estrutura do consultório mesmo. Nossa, Mas ele demais! estando em casa, ele fica muito mais confortável. Então, às vezes, a gente consegue adiantar muita coisa. Igual a Isa falou, uma vez em uma sessão, a Isa fez 4 canais, eu já instalei 4 pinos, a gente já moldou, já foi fazendo muita coisa, porque a paciente estava em casa, conversa, mostra fotos da família, então vai virando uma coisa que não tem aquele peso de uma consulta de dentista, sabe? Obviamente depende da condição, né? Porque a gente atende os pacientes com comprometimento sistêmico, neurológico, então também tem aqueles que a gente sabe que deu ali no máximo uma hora, já tem que finalizar, porque eles ficam muito Entendi. cansados. Então, É, aí vai. até para eles é bom, até assim, para alguém que depende mais de cuidados, mais dependente, é fantástico poder ter esse tratamento de excelência em casa, né? Com a segurança e o conforto. Diminui Isso. mobilidade, diminui contato com outras pessoas. E a gente, como a gente, né, tem um consultório aqui, a gente já leva tudo esterilizado, já vai com tudo, CPIs, Que tudo certinho. joia! Maravilhoso, gente. Parabéns, que incrível. Vamos entrar no na nossa temática da saúde bucal? Primeiro, eu Sim. queria perguntar para vocês o que é o que é ter saúde oral, saúde bucal? O que é isso na visão de vocês? Ah, tá. Então, saúde, ter saúde bucal é não ter nenhum desconforto, né? É sentir-se bem com aquela condição oral. Então, às vezes, o paciente tem uma inflamação, tem uma dor, tem algo que incomoda ele, então ele não está. Aquela condição ela não está contribuindo para a saúde, para o bem-estar dele. Então, qualquer fator, qualquer ponto que incomodar o paciente passa a ser um problema em saúde bucal, né? E até problemas estéticos às vezes interferem no psicológico. Tinha pacientes que não sorriam, tirava fotos, não mostrava os dentes, então não é um fator que não está atrapalhando a função, né? Mas assim acaba comprometendo a pessoa, né? Com certeza. Ó, com certeza, realmente. Então é incômodos, tanto físicos como doenças, quanto outros problemas que levam ao incômodo da pessoa em si, de se perceber, de sentir. Certo. E qual que é a importância da gente manter a saúde, assim, que vocês veem quando vocês conseguem melhorar a saúde bucal de um paciente? Qual que é a primeira coisa, assim, de recompensa do agradecimento? O que eles mais ficam felizes, assim, de ter a saúde bucal deles de volta? Eu acho que a nossa parte, né, assim, se complementa muito, porque da Isabela, com certeza, é a dor, né? Tratamento de canal. Você não faz nada se você tiver com uma dor de dente. Você não dorme, você não come, né? Ainda mais dor de canal, né? Então, eu acho que sanar a dor, eu acho que
tratar uma dor, tratar uma inflamação é o principal e depois tratar a função, né? Porque a função sempre incomoda muito. Depois da dor, eu imagino que seja a função, o desconforto, né? Você proporcionar para esse indivíduo uma mastigação melhor, falar melhor, né? Porque às vezes com a falta de dente a pessoa não consegue falar, se comunicar direito. E a parte estética também, como eu disse, tem vários pacientes que falam, nossa, agora eu dou risada com segurança, eu consigo sorrir nas fotos, eu não fazia selfie. Teve uma paciente que ela me falou que ela até sonhava com o dente dela, que ela não gostava, e de tanto que isso ficava na cabeça dela. Olha Que isso. é muito compensador, assim, quando a gente consegue devolver isso para o paciente. Que maravilha. Gente, eu vou contar um breve relato de saúde bucal comigo. Na faculdade, eu tenho bruxismo e eu era bem negligente, não usava faquinha, vou merecer vários puxões de orelha aqui. E eu tive um estresse muito grande com o caso de uma paciente que estava muito grave e eu descontei tudo onde? Na boca. Várias doenças se manifestam na boca, né? A gente aprende isso na faculdade de medicina. E aí eu acordei um belo dia, no meio da madrugada, sonhando com um duende martelando a minha cabeça. Bem, eu lembro exatamente. Eu acordei gritando. Ah! E eu não sabia localizar o que era a dor. Eu sabia que era assim, mas não sabia onde. Gente, foi desesperador, desesperador. Eu queria bater a cabeça na parede, eu queria que aquela dor sumisse. Nada que eu tomava adiantava até eu descobrir, desconfiar que era um dente. Eu ficava olhando, fui pra faculdade, todo mundo, os amigos examinaram, não tinha nada visível. Aí um amigo meu falou assim: vai nesse dentista. Eu tava em Londrina e eu não tinha meu dentista, era em Jabuticabal, onde eu morava, né? Eu fui, gente, ele falou assim: nossa, você fez uma isquemia da raiz pelo bruxismo, você não tem cárie, não tem nada. Fez aquele mini raio-x, que eu não sei o nome, viu que tinha um edema. Como chama? Periapical. Isso. Raio-X periapical. Aí ele viu que tava edemaciado. Ele falou assim: olha, eu acho que não vai doer, acho que vai aliviar. Vou fazer um furinho. Gente, eu ouvi harpas tocando. Eu, doutor, obrigada! Abraçava ele chorando, porque realmente eu entendi agora na definição de saúde bucal é que incomoda o paciente, a pessoa. E a hora que a resolução vem, é imediato o alívio, a gratidão. Então, nossa, eu admiro muito vocês. E na pandemia, casos de bruxismo, a gente percebeu que subiu bastante. Sério? Uhum. Pela tensão, porque pela tá muito ansiedade. relacionado à ansiedade. É. Nossa, interessante. A gente vê vários aspectos relacionados a isso, mas eu não tinha pensado em bruxismo. E vamos, já que a gente está falando das patologias, eu queria, antes da gente entrar de vez, conversar assim, quais são as alterações normais, esperadas, fisiológicas do envelhecimento na nossa boca, nos nossos dentes? O que é esperado? Tá. É esperado uma redução da quantidade e da qualidade da saliva. É esperado também pequenas retrações gengivais em razão da agressão que essa gengiva vai sofrendo ao longo da vida. Então, são esperados também alguns problemas relacionados às restaurações mais antigas, né? E acho que isso é o que é esperado como condição normal, né? Algum caso de gengivite, periodonte, pode acontecer problemas articulares. E essa questão da saliva é uma coisa que pode acontecer mesmo com o passar do tempo, né, com o envelhecimento, a diminuição da saliva, né? Mas também muitas pessoas, né, quando chegam na maturidade, estão tomando alguns medicamentos contínuos que esses medicamentos também contribuem muito para a diminuição da saliva, que dá aquela sensação de boca seca, né? Uhum. E a saliva ela é um fator protetor da nossa boca, né? Então, ela protege os nossos dentes de cárie. Então, quando você tem essa diminuição, o dente fica mais suscetível ao aparecimento de outras doenças, né? Como cárie, outras doenças da mucosa. E também quem usa
prótese total, né, dentadura, a saliva ela promove a retenção dessa prótese. Então, também quando você tem a diminuição dessa saliva, a prótese pode não estar ajustando direito, pode machucar. Então, são alguns sintomas que são decorrentes da idade. Entendi. Gente, a Miriane falou se vocês conseguem ficar mais juntinhas para as duas aparecerem. Acho que A melhorou. Miriane é a nossa amiga em comum que a gente estava Ah, é falando. ela que falou dupla. É a nossa coach de imagem. Obrigada, Miriane, por fazer essa junção. Quem ganhou Ela que é foram todos responsável. nós. Ganhamos. Que joia. Ô, gente, essa redução da saliva que pode provocar alterações da qualidade dos dentes ou propiciar infecções, tem a relação também com a gustação, sentir o sabor dos alimentos, essa parte de alimentação pode prejudicar a parte nutricional das pessoas, se não Pode. olhada com cuidado? Pode, porque a saliva, ela protege todos os tecidos, todas as funções orais também, né? Como consequência. Então, se ela deixa a mucosa mais ressecada, ela deixa a mucosa alterada. Então, se a mucosa ela está ressecada, não tem a mesma quantidade, a mesma qualidade de saliva, ela começa também a sofrer a consequência. E as papilas gustativas, elas sofrem alterações também. E às vezes o paciente consome menos fibras por conta dessa sensação de boca seca, então acha que não consegue digerir. Entendi. Então acaba prejudicando a ingestão de fibras também. E aí restringe mais ainda a dieta, né? Fica mais restritivo. Entendi. E essas são as alterações esperadas. E as doenças em si mais frequentes que vocês veem com o envelhecimento? São as inflamações gengivais e as inflamações gengivais que geralmente estão em paralelo com as periodontais, né? Gengivais e do periodonto, que são os tecidos que sustentam os dentes. Então, em geral, a gente tem gengivite e periodontite interagindo com problemas sistêmicos. A gengivite e a periodontite tanto causam quanto são consequências de alguns problemas sistêmicos, como diabetes, por exemplo, né? Então, a gente também tem alguns eventos isquêmicos, a gengivite, principalmente a periodontite, e a infecção desse periodonto, ela tem sérias consequências em eventos isquêmicos sistêmicos, né? Eventos cardiovasculares, já foi encontrado DNA de bactérias periodontopatogênicas nos ateromas das placas. Mesmo? Já, muitos estudos já demonstraram e eles continuam estudando cada vez mais nessa linha molecular, né, para encontrar quais são os vilões, quais os micro-organismos vilões dos AVCs, dos infartos e do prolongamento da piora dos quadros diabéticos também. E a cárie, né, a gente percebe que com o passar da idade, as cáries vão surgindo mais aqui no colo dos dentes, na raiz, por conta da retração, né? A gengiva vai subindo, porque a retração é um fator comum, né, com o passar da idade. E aí a raiz do dente fica exposta, né? O que causa também sensibilidade, mas como é um tecido sem proteção, favorece o aparecimento de cárie no colo dos dentes e também cáries secundárias, que são cáries que aparecem devido a infiltrações de restaurações antigas, que já não são cáries novas, cáries decorrentes de outros tratamentos anteriores. Perfeito, entendi. Eu li o texto de vocês, eu achei incrível. Para quem não leu ainda, está no blog da Bem Te Quero. E vocês falam assim que as pessoas antes achavam normal envelhecer e já perder todos os dentes. Isso, pelo contrário, a gente não quer perder nenhum dente. Né? Então, essa mudança, assim, vocês estão vendo isso? Sim. A gente atende muito paciente que a gente até sempre está em contato com um implantodontista, por exemplo. A gente tem um colega implantodontista, a gente sempre discute os casos com ele. Mas tem alguns pacientes que querem fazer de tudo para não perder nenhum dente. E aí, tanto mesmo assim, para colocar o implante, eles querem preservar o dente, né?
Então a filosofia mudou totalmente, né? O paciente prefere manter, e nós também, né? E eu, enquanto endodontista, Samir, enquanto protesista, a gente trabalha em conjunto para manter aquela raiz saudável e implantada no osso e dar condições de aquela raiz suportar uma prótese. E o paciente ter de volta o dente dele em condições maravilhosas, né? Enquanto uma coroa cerâmica, por exemplo, é super bonita e ninguém vai dizer que ali não é um dente natural, e o paciente fica super satisfeito e saudável, né? A função dele de volta, sem nenhuma infecção na raiz. O osso, a endodontia é uma das especialidades que contribui com a formação óssea. Então, se você tira qualquer infecção que está instalada dentro do conduto e no periápice do dente, o osso ele forma. Então, quando a gente tem a inflamação e a infecção, a gente tem células que reabsorvem o osso, elas não agem e o osso é perdido. Então, a gente tem isso na radiografia, aquele dente ele pode ficar condenado. Mas quando a gente trata o canal, cerca de 3 meses, até menos do que isso, a gente vê a formação óssea e aí a gente consegue manter aquela raiz daquele dente que estava condenado ou perdido em boca e em função, né, com a reabilitação protética, endodôntica e protética. E até antigamente, os profissionais, né, os dentistas, até nem por culpa deles, mas filosofia da época, né? Não tinha materiais, não tinha sistemas adesivos, por exemplo, a resina, a gente passa todos uns produtos, sistemas adesivos que elas conseguem ficar coladas, né, no dente. Antigamente não existia resinas, tinha as restaurações de amálgama, que são aquelas prateadas. E a retenção dela no dente é puramente mecânica. Então você não conseguia fazer uma cavidade pequena porque o amálgama não ia parar. Então você tinha que fazer aquelas cavidades gigantescas e com as paredes retentivas para que ela conseguisse compactar ela e ela não saísse. Então, as restaurações de amálgama, que são essas prateadas, todas são muito grandes, não preservava o tecido e se não desse jeito com a restauração já arrancava o dente, né? Então, assim, antigamente ou você fazia essa restauração muito grande ou já tirava o dente. Então, você chegava lá 50, 60 anos com pouquíssimos dentes na boca. Nossa, então, isso também era um outro fator que propiciava que as pessoas já pensavam com 60, 70 anos já vou usar dentadura. Hoje em dia, nossa, verdade. Hoje tá mais funcional e mais estético também, né? Pelo que vocês estão contando. A gente tira só onde precisa, o tecido que está cariado, e consegue colocar o material que para preencher ele somente ali onde precisa, não precisa ampliar essa cavidade. É muito, muito mais conservador. Entendi. Perfeito, que legal. Gente, e assim, vocês contaram pra gente dessa parte da tecnologia, da funcionalidade, mas o que as pessoas podem fazer em casa para manter a saúde bucal delas? As dicas de ouro de vocês. Fazer a higiene, sempre que se alimentar, a gente sempre fala 3 vezes, cuidar mais antes de dormir, mas na verdade a gente tem que higienizar sempre após as refeições, qualquer refeição, né? Usar o fio dental, usar enxaguante com frequência, de preferência sem álcool e sem clorexidina. Com clorexidina, a gente sempre orienta que sejam prescritos pelo cirurgião dentista, porque a clorexidina ela agride os tecidos orais. Então, eu posso interromper? Desculpa, só para perguntar sobre esses enxaguantes. É uma dúvida. Deve-se ou não usar? Ou só usar quando o dentista te recomendar? Porque as pessoas compram. Isso. Os com clorexidina, eles devem ser prescritos pelo cirurgião dentista e serem utilizados por um determinado tratamento. Normalmente, por 10 dias no máximo. Mas assim, você pode usar o enxaguante bucal sem álcool todo dia? Pode usar, mas não é ele que vai... Tem gente que tem essa sensação que fica um gostinho gostoso na boca, tô com a boca limpa. O principal é a escovação e fio dental. Ele é um coadjuvante. Mas se você quiser, né, tem gente que gosta de usar, gosta de ficar com essa sensação, usa um sem álcool, sem clorexidina. E aí você pode usar uma vez ao dia.
Pediram aqui indicações, na verdade, a minha própria mãe, indicações desses enxaguantes sem álcool, o nome deles, alguns, sem conflito de Tudo interesse, sem pessoal. álcool. Tem o Sem Listerine, o Listerine mesmo, sem álcool. pode Tá, usar. Oral-B, Colgate, são todas marcas muito boas e todas elas têm sem álcool. entendi. E fluoretados. É sempre importante observar que tenha flúor na composição. E outra coisa É também, flor na composição, não ouvi. isso, Tá, isso. É sempre bom observar e usar somente produtos que contenham flúor na composição. Porque é esse perfeito. flúor que, aonde vai, na superfície do dente, que vai estar desmineralizado, esse flúor ele vai reagir com o cálcio, que vai estar lá na superfície do dente, e vai fortalecer essa estrutura. Então, todos os produtos eles precisam conter flúor na composição. E outra coisa também que sempre perguntam para a gente com relação à escova, né? Porque Isso que eu ia você olha a perguntar. prateleira, tem 50 marcas, 50 tipos, cabeças grandes, extra grandes, pequenas. Então, tem muita variedade, né? E é uma dúvida também frequente. Mas o importante é que ela tenha cerdas macias, isso é o mais importante, de preferência do mesmo tamanho, as cerdas, e cabeça pequena, para você conseguir alcançar, principalmente os dentes lá do fundo, porque se você comprar uma escova com uma cabeça muito grande, ela fica batendo, às vezes, assim, na sua bochecha, Sim, e você não consegue alcançar. Então, a escovação também, tentar fazer uma escovação leve, porque, como a gente estava comentando, né, para o público, ainda mais para o público mais maduro, que já tem esse fator da retração, né, que é a gengiva, né, ela vai perdendo um pouquinho, vai subindo um pouquinho. Se você escova com muita força e faz esse movimento assim, isso contribui ainda mais para a retração. Então, tenta escovar bem levinho, por isso também a importância de ser umas cerdas macias para você não, não piorar, né, essa retração gengival, não causar mais sensibilidade. entendi. E as pastas, em geral, não tem alguma recomendação, assim, para população em geral, assim, sem particularidades. Não, a gente só evita assim, pastas que falam que tem efeito clareador, carvão ativado, essas coisas, porque elas são muito abrasivas. Então, Ah, ela pode boa dica. danificar isso. A melhor é a pasta normal, assim, sem Convencional, colocar sem poder de clarear, sem isso. nada. Tá. Essas pastas que ajudam a sensibilidade, ajudam mesmo, são boas, caso a pessoa tenha algum grau de Essas hipersensibilidade. são. Tá. Tem algumas marcas que a gente vai vendo que né, os pacientes relatam, né? Gostam mais de uma, gostam mais de outra, mas em geral elas ajudam mesmo, porque elas criam como se fosse um vernizinho, um verniz, uma camada protetora. Tá. Então elas vedam um pouco os túbulos dentinários que estão desnudos, principalmente no colo do dente, e isso ajuda muito na sensibilidade. Entendi, entendi. Legal. Que mais de dicas em casa? Higienização, fio dental. Em relação à alimentação e ingesta de água, tem alguma coisa que vocês recomendam para os seus É, pacientes? tem. Ingerir muito líquido, né? Manter a boca sempre muito hidratada. Evitar também o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, alimentos ricos em fibras, evitar alimentos ricos em farinhas brancas, em açúcares refinados. Tudo isso vai ajudar as pessoas a perceber bem a diferença e na qualidade da saliva e na saúde bucal. E também fazer o autoexame, né? Porque tem muitas lesões que começam assim com uma úlcera, uma afta, porque a nossa boca ela é uma parte do nosso corpo que ela é traumatizada todo dia, né? A gente come, fala, morde a língua, né? Toda hora a gente está mordendo sem querer a bochecha, mas isso é um processo tem que ter uma reparação rápida, né? Então, se você percebe que tem uma ferida, uma úlcera que está demorando para cicatrizar, então é sempre importante
procurar o cirurgião dentista. Então, sempre faz o autoexame, ver se está tudo certinho também. Essa é uma dica para manter a saúde em dia. Perfeito. Tem sido também que muitos problemas sistêmicos, eles vão sinalizar na mucosa oral. Então, os próprios uns cânceres, alguns problemas sistêmicos, diabetes, por exemplo, eles vão dar sinais nas mucosas orais. Então, o paciente tem que ficar atento a qualquer alteração de cor, a qualquer sintomatologia dolorosa. Então, ao menor sinal, o ideal é procurar um cirurgião dentista. E o tempo máximo para aguardar uma alteração que não voltou ao normal 15 dias, 2 semanas. Se uma alteração ela não reverteu sem nenhum tratamento, o ideal é procurar urgente um cirurgião dentista. Perfeito, gente. Na oncologia, eu sou oncologista. Na oncologia a gente fala exatamente isso. Lesões, aftas, úlceras, feridas que não cicatrizam ou não param de doer. Em 2 semanas, o ideal é você procurar um profissional dentista para avaliação, para entender o que está acontecendo, né? E ainda mais pessoas que têm um consumo maior de álcool ou que são tabagistas, que fumam, esse cuidado é mais ser dobrado, né? Tem que ser redobrado, porque o tabaco e o álcool, eles são potenciais, eles são carcinogênicos, eles causam alterações na mucosa oral e palato que podem levar ao câncer. E a combinação dos dois é potencialmente maligna. Então, é um alerta ótimo que vocês tocaram nesse ponto, que é super importante a gente alertar também sobre essas lesões que não cicatrizam, né? Temos uma perguntinha aqui do... desculpa. Não, eu ia falar que outro fator também de câncer no lábio é o sol, né? Principalmente no lábio inferior, que é devido à angulação dele, né? Ficar atento, né? Também agora a gente está usando bastante máscara, né? Mas e quando a gente fala em protetor solar, a gente fala passa protetor no rosto, nas mãos, e a gente muitas vezes esquece de falar do protetor labial, né? Que existe e a gente precisa usar, ainda mais vivendo aqui em Ribeirão Preto e no Brasil, a gente precisa dele sim para proteger o lábio, que fica exposto constantemente. Meninas, tem uma perguntinha aqui, alguém em RP, alguém em Ribeirão. Placa de bruxismo ajuda na saúde bucal? Ajuda, se você tiver bruxismo, ela é indispensável, né? Como você falou, você Meu a caso. experiência, mas teve um professor meu também que ele precisou fazer um tratamento de canal devido ao bruxismo. E você, dor de cabeça, né? O bruxismo causa muita dor de cabeça, dor aqui na cervical, dor no músculo, então você não consegue fazer suas atividades. E o seu dia, você não percebe isso, mas você não dorme bem. É um sono não reparador e você fica muito cansado no outro dia. Agora você já acorda cansado. Acorda cansado, exatamente. Irritado. É verdade. E sem falar na propensão ao desgaste articular também. Tanto no disco, quanto depois que desgastou o disco, aí vai para a estrutura óssea. E depois a dor no abrir, fechar e movimentar a mandíbula fica muito comprometedor. Desgaste dentário também. A qualidade dele. Nossa, gente. Aí, alguém em Ribeirão, use sua plaquinha. Não faça o que eu fiz. E desses cuidados que a gente estava comentando, tem mais algum que vocês lembram de dicas? Não sei se falta. A visita periódica, né? Que todo mundo deixa para visitar o dentista quando vê algo relacionado à estética ou então quando tem alguma dor. Verdade. A gente sabe que para evitar problemas, com o passar dos anos, a gente tem que visitar o dentista periodicamente, porque o dentista vai ver e vai enxergar pontos mínimos e alterações que podem ser contornadas a tempo de não mudar para problemas maiores. Né? Então, a manutenção da saúde ela vai depender, com certeza, da visita ao dentista e o dentista conseguir enxergar problemas e início de problemas que as pessoas que não têm o mesmo olhar não vão conseguir enxergar.
Perfeito. Existe alguma assim, a gente vai falar de forma geral, claro que caso a caso, que é o ideal de vocês dizerem isso, mas uma periodicidade ou uma idade, eu sei assim, na infância as mães levam seus filhos sempre aos dentistas, depois na adolescência isso fica um pouquinho mais espaçado, e na idade adulta, tchau, né? Quando quer clarear o dente ou quando tem dor. Vocês recomendam como, assim, retomar isso depois que você tá adulto, independente, quando é ideal e, de forma geral, se está tudo bem com a saúde bucal, essa periodicidade seria de quanto em quanto tempo, idealmente falando, e generalizando também. Se a saúde está ok, se a gente vê que é um paciente que tem bons hábitos, que consegue manter a higiene em casa, normalmente o mínimo é de 6 meses, né? Tá. Às vezes ao ano. Mas, assim, como você falou, a gente precisa avaliar esse paciente para ver se ele tem algum comprometimento mecânico ou cognitivo que atrapalhe ele a fazer a higienização, se ele usa prótese, se ele fuma, né? A nicotina também, ela mancha os dentes. Então, tem doenças sistêmicas, né? Então, tudo isso faz com que esse retorno seja antecipado. Então, vai depender do paciente, mas é em 3, 4 meses. Mas se um paciente ele não tem nada, ele vem assim mesmo para fazer uma consulta de rotina, uma limpeza, o mínimo é 6 meses. Perfeito. Joia. Meninas, temos duas perguntas aqui. Uma do Kiko. Pequenos sangramentos na escovação. É algo a se preocupar? Pequenos sangramentos. Sim. Esses pequenos sangramentos, eles precisam ser investigados, né? Tem que ver se é algo pontual ou se é um sangramento generalizado, né? Às vezes, se é algo pontual, pode ser algum trauma, né, mesmo nessa região. Agora tem que ver também se não é algo... Né? Sim, se não tem uma, que a gente chama de bolsa periodontal, que é quando já tem um ponto de infecção instalado, e aí a gente faz uma sondagem e o osso ele já reabsorveu um pouco, então ali está guardando uma coleção de micro-organismos que a gente chama de periodonto patogênicos. São patógenos do periodonto, do tecido de sustentação do dente. Então, às vezes pode ser um trauma simples, mas às vezes pode esconder problemas periodontais e problemas sistêmicos. Então, quando a gente não consegue resolver com medidas no consultório, a gente precisa pedir exames sanguíneos para fazer uma avaliação de como que está o número de plaquetas, se tem alguma alteração que chame a atenção e a gente precisa entrar em contato com um clínico geral, com um oncologista, se for o caso. Então, a gente tem que investigar qualquer alteração. A gente teve uma paciente, né, que teve que acionar a nutricionista. Algumas alterações nutricionais, elas levaram a alterações no tecido gengival. E hoje está a coisa mais linda o sorriso dela, porque agora ela está com acompanhamento nutricional e está super bem. Interessante. Então, assim, seria indicado se é uma coisa que não foi pontual e passou, se é mais recorrente, assim, é melhor procurar uma avaliação, né? Com certeza. Sim, sim. E a Ângela perguntou o que acontece quando a gente morde muito a bochecha. Acho que ela tá falando se fica alguma areazinha cicatricial, alguma protuberância. Acho que várias pessoas devem ter isso. Sim, a gente sempre tem, chama até linha alba, que é essa linha que a gente vai mastigando essa... É uma linha que forma igual a nossa... Linha alba? Linha alba, quase todos nós temos essa linha mais pro lado de dentro. Né? Isso, é uma linha mais queratinizada, mais esbranquiçada, porque ela já está acostumada a sofrer esses traumas e ela vai formando mais queratina para conseguir resistir a esse trauma mastigatório. Mas aí tem o hábito parafuncional de ficar mordendo a gengiva. A gengiva não, a mucosa jugal, né? Que é no caso da mucosa da bochecha. Então, esses pequenos traumas, eles podem levar a lesões maiores, mas, em geral, eles cicatrizam sozinhos. Mas, quando isso desencadeia uma série de úlceras e alterações maiores, né, precisa ser investigado. Tá, entendi. Entendi. Vamos ver se o pessoal tem... O Kiko tem outra pergunta. Sempre escutei que rascar chiclete no dia a dia é bom. Procede?
Mascar, Mascar. mascar chiclete. Não, assim, tem alguns pacientes que têm xerostomia, né? E a gente até orienta não mascar chiclete, mas tem algumas gomas que são sem açúcar, que só esse movimento de mascar estimula a produção da saliva. Então, para esses pacientes, a gente recomenda mascar essa goma sem açúcar. Mas o chiclete, se ele for sem açúcar, você mascar de vez em quando, não tem problema. Mas você pode sobrecarregar aqui a sua articulação. Se você já tem bruxismo, já aperta o range, aí esquece, aí não é indicado, porque a sua musculatura aqui, a sua articulação vai ficar muito sobrecarregada. E se for chiclete com açúcar, então, além da cara, né? Perfeito, entendi. Gente, estamos aqui chegando a 50 minutos de live. Eu Nossa, acho que passou rápido, né? Eu acho que eu não deixei nenhuma pergunta passar hoje. Mas eu vou deixar a live salva e aí as pessoas podem assistir de novo, comentar e perguntar lá que a gente volta para responder. Eu marco vocês também, para vocês também saberem as perguntas, se as pessoas gostaram, como que foi. Mas eu tô vendo que as pessoas gostaram bastante. E eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade, por estarem com a gente na Bem Te Quero, por hoje, por essa aula que vocês deram pra gente, dos cuidados que são importantes, para começar já na idade que a gente tiver e levar para o resto da vida, para manter mais saúde. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, que interagiram com a gente. Foi uma delícia participar. E vou deixar agora vocês finalizarem aqui. Espero que vocês tenham gostado de participar também. Foi ótimo. A gente adorou. Então, nós também agradecemos o seu convite, do Vinícius. A gente está muito feliz também em participar da plataforma com outros profissionais incríveis. A gente tem acompanhado todas as lives também. Eu vejo vocês. Eu adoro que vocês entrem. E sempre é um aprendizado para a gente também. Então, a gente também agradece e também quem tiver mais dúvidas, se quiser procurar, a gente está à disposição. Sim. Eu vou agradecer também, né? Muito obrigada por estar com a gente nessa e por nos convidar sempre a estar junto com vocês. A gente é super feliz de estar com essa equipe inteira e de pessoas muito boas para cuidar da maturidade, né, e do nosso envelhecimento, né? Não é do envelhecimento, é do nosso envelhecimento. Então, Exato. é sido muito bom. A gente fica sempre à disposição para tirar dúvidas, a gente está sempre aqui para o que vocês precisarem. Obrigada, meninas. Foi incrível. Parabéns pelo trabalho do consultório e também domiciliar. Acho que muitas pessoas ficaram surpresas aqui. Eu já, claro, conheci o trabalho de vocês porque eu pesquisei bastante, mas ouvir de vocês, assim, ao vivo aqui, como que funciona, que vocês conseguem fazer tudo que vocês fazem e levar esse serviço de excelência, entregar para o paciente, para as pessoas, mais saúde, é incrível de ouvir. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Obrigada a você, Ju. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vai ficar salvo. Tchau.